Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. E aqui é o seu lugar de prosperar. Eu já disse que é a informação, o conhecimento que vai te levar para um próximo nível. E um nível, toda vez que você adquire um conhecimento, automaticamente sua mente expande e você prospera. Essa é a nossa ideia. Me conta aqui, quem você mais gostou até agora dos nossos episódios? Conta aqui embaixo. Quem que a gente precisa de trazer novamente aqui no Pode Prosperar? Eu já tenho uma listinha dos meus preferidos aqui. Vai me contando. Fala aqui embaixo nos comentários o que você está achando dos episódios. Não deixe de nos falar, porque você é o nosso termômetro para que a gente possa trazer outras pessoas ou quem você gostaria que estivesse aqui conosco para os próximos episódios. Quem sabe essa pessoa está aqui com a gente. Lembrando, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir e principalmente se inscreva no nosso canal para que você seja uma das primeiras pessoas a receber as atualizações do nosso canal, para que você sempre receba o Pode Prosperar em primeira mão. E hoje eu vou começar totalmente diferente. Hoje eu acho que essa frase aqui engloba um pouco sobre essa pessoa. Eu também conheço ela há muito tempo, mas é o seguinte, a frase é assim, ó: para ajudar o próximo, nem sempre precisamos de ações grandiosas. Às vezes, com simples gestos, podemos mudar a vida de alguém. E é assim que eu conheci ela, porque ela estava sempre envolvida em mudar a vida das pessoas, em tirar as pessoas de um ponto zero e levar elas para algum ponto. Tirar as pessoas da Cracolândia e levar elas para algum lugar. Dar banho, conselhos, conversas, alimentação e fazer com que essa pessoa volte para o convívio social. Sabe de quem que eu tô falando? De talvez uma das mulheres que mais fez ou faz para os moradores de rua de Belo Horizonte. Sabe quem? Minha amiga Dai Dias. Que prazer de ter aqui. Eu tô aqui procurando essa mulher, cadê? Dai, muito obrigado. Que prazer ter você aqui com a gente. A Dai também é assessor especial do prefeito, né? Do Álvaro Damião. Isso, Mas eu não quero falar do seu cargo, não. tá Nós bem. queremos falar das ações e do que você faz por Belo Horizonte, não só por Belo Horizonte, né? Você faz por interior de Minas, afora. Eu quero falar disso, sabe? Porque pra mim é o que muda o mundo. Porque a gente joga às vezes a responsabilidade no governo, a gente joga a responsabilidade no privado, mas a gente esquece que nós temos o nosso papel na sociedade, que é também de ajudar, de estender a mão pro próximo. Mas vamos lá no início. Como que começou tudo isso, Dá? Só comentar o que você disse, eu acho que a gente tem o péssimo hábito de estar sempre terceirizando as nossas responsabilidades, né? Então, a gente quer sempre colocar a culpa no vereador, no prefeito, seja no governador, nos deputados, e a gente esquece também do nosso papel enquanto sociedade civil, né? Eu falo muito sobre isso, da gente trazer para a gente a nossa responsabilidade, principalmente, eu estou falando aqui de cristã para cristãos, Sim. né? Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade para perto. Uhum. Bem, Jefferson, a minha caminhada começou, sei lá, 4 anos de idade, 5 anos de idade, né? Eu tive a sorte de nascer em um lar fértil para voluntariado. Uhum. Os meus pais sempre participaram de ações sociais, naquela época sem holofote, sem Instagram, sem likes. E cresci nesse mundo fértil, eu e minhas irmãs, Uhum. tanto que todas nós, né, temos o coração voltado para o voluntariado. E então eu comecei lá, né, desde pequena, fazendo ações, visitando asilo, abrigo, albergue, indo em casas de recuperação, desde pequenininha. Então eu sempre estive envolvida no voluntariado. E a minha vida com projetos sociais, né? Eu como fundadora, como empreendedora, começou lá em 2016, quando um amigo me convidou para ir conhecer a Pedreira Pado Lopes. E aí cheguei na pedreira, lembro bem, outubro de 2016, pela primeira vez. E aí, em dezembro, início de dezembro, nasce o Banho Solidário. O Banho, para quem não conhece, que está nos acompanhando aqui, é um projeto que nasceu aqui em Belo Horizonte, na Pedreira Padre Lopes. Infelizmente, na Cracolândia, a céu aberto, temos sim uma Cracolândia em BH. E esse projeto nasceu lá com a ideia de ofertar um banho
mas a gente brinca lá que a última coisa que a gente quer é dar banho em usuário de crack. Se a gente quer oferecer uma oportunidade, a gente quer ouvir aquelas pessoas, entender o porquê que elas estão ali. Porque, Jefferson, a gente percebe que quando a pessoa chega na pedreira, ela já está no fim do túnel. Ela já perdeu os seus vínculos familiares, não tem mais vínculo com o trabalho, já perdeu as suas responsabilidades e está entregue à droga, né? Infelizmente, muitas entregue também à questão de criminalidade mesmo, para conseguir a droga. Então, ela já perdeu todo o seu vínculo, não tem mais aquela habilidade de roubar uma coisinha dentro de casa para sustentar o vício. Saiu de casa, foi para a pedreira e chegou no fim do túnel. Então, todas aquelas pessoas que estão ali, todas, sem exceção, a gente fala que a gente quer ouvir e ofertar o banho. Sim. Mas a última coisa que a gente quer é dar banho. Nós queremos, de fato, ouvir cada pessoa, então o banho funciona assim. A gente sai pelas ruas, tem vários grupos, vários setores. Tem um grupo de abordagem que vai para a rua, desce a Araribá, desce a Bonifácio, vai rodando aquela área toda da pedreira, para atrair as pessoas, sempre com a blusa do banho solidário, e eles mesmos já começam a gritar: ah, hoje tem banho, vou lá tomar um café, vou lá comer uma fruta, vou lá tomar um banho. E aí a gente só passa avisando, hoje é dia de banho. E aí, rapidinho, o galpão já está cheio de usuários. Vocês têm um galpão lá. Temos um galpão na pedreira, o nosso banho é fixo no mesmo local. E aí a gente está na cara do gol mesmo, exatamente no lugar onde eles estão. Uhum. Ficou ali no Beco do Fio, para quem conhece, né? Tem Araribá, tem a Bonifácio. A gente está nessa entradinha que é o Beco do Fio, que eles falam. Uhum. E ali é onde eles estão. Então, quando eles chegam até o nosso galpão, tem o grupo de atendimento, que a gente sempre prioriza ter psicólogos, psiquiatras, assistente social, pessoas que sabem lidar diretamente com o público para começar a conversar. E aí a gente pergunta, tá, como que eu consigo te ajudar hoje? Além do banho, você quer sair daqui? A gente tem algumas parcerias com algumas comunidades terapêuticas, podemos te ofertar. Aí ali mesmo a gente já sabe se a pessoa quer só participar do dia do banho ou se ela quer uma chance para sair da pedreira. E aí ela vai passando por todos os processos, vai escolher a sua roupa, descarta a roupa velha, porque ali a gente descobriu também que tudo vira moeda de troca. Uhum. Então ela tem que descartar a roupa velha para pegar uma roupa nova, entra pro banho, toma um banho, come alguma coisa, e aí a gente segue, né? E já se vai 8 anos, né, de banho solidário. E você deu uma informação aí legal, que é a pessoa, ela tem que descartar a roupa dela velha Isso, pra ganhar roupa nova. isso. Porque senão tudo isso vira droga. Isso, exatamente. Ali a gente tem que tomar um cuidado. A gente até faz uma triagem muito bem feita das doações, porque senão tudo vira moeda de troca, tudo vira crack. Então, se eu recebo, né, igual a gente já recebeu tênis novo da Nike, então a gente infelizmente tem que fazer uma triagem muito bem feita, porque aquilo ali pode virar crack, né? Vira moeda mesmo de troca, eles sobem nas biqueiras e trocam pela droga. Sim. Então a gente tem que fazer um trabalho muito cuidadoso para não fomentar que aquilo ali, né, que um projeto social está alimentando aquilo ali. A gente toma esse cuidado, e é um cuidado muito sério que eu priorizo ele, porque a gente não quer contribuir de forma alguma, né? Muito pelo contrário, a gente quer, de uma certa forma, tentar tirar essa pessoa dali para ela ter um novo encontro e dizer para ela que sim, existe vida após a droga. Mas você comentou sobre uma coisa importante, que é sobre fomentar. Vocês fazem de tudo para vocês não fomentarem, então vocês já conhecem meio que o esquema, então vocês evitam determinadas coisas para não dar um artifício para ele usar droga, Isso. ok? Mas o povo faz isso. Por quê? Na minha concepção, Sim. as pessoas acabam ajudando para ela ter a mente dela aliviada de que ela fez algo com o próximo, tá? Na minha concepção. Sim. E com isso ela fomenta a droga. Por quê? Ah, não, mas foi só 10 centavos. Mas é 10 centavos junto do outro, ele consegue comprar o crack, que é tão barato. Barato. Exato. Né? Ou então, ah, não, mas eu só dei um pão de queijo. Mas o pão de queijo virou algo de droga. E por que eu tô te falando isso? Eu frequentei um bom tempo a Lagoinha, né, aqui em frente, Sim. né, a Cracolândia.
E durante um tempo foi se falado lá, se você quer dar alguma coisa para o morador de rua, para você picar aquele produto, Uhum. para que ele não conseguisse vender aquilo. E quando essa informação chegou para mim, eu fiquei totalmente assustado. Porque eu tô assim, gente, mas é um ser humano, deixa ele ter uma decência, deixa ele comer, mas não é uma questão de tratar ele de igual para igual. É uma questão que aquilo ali vai fazer mal para ele, né? Eu entregando esse salgado, eu entregando para ele inteiro, né? Exatamente. A gente teve uma época no início do projeto que a gente teve a ideia de criar kit de higiene pessoal. A gente ficava pensando, né? Eu cheguei na pedreira, eu tinha 23 anos. E cheio de ideia, né, para fazer. E eu lembro que a gente criou alguns kits de pasta de dente, de escova de dente, virou tudo crack. Assim. E aí eu comecei a perceber isso e eu ficava incomodada. Tipo assim, aí eu sempre estava na pedreira. E aí teve uma vez que eu encontrei com uma das meninas lá, né, usuária de crack, a Brenda, e eu falei, Brenda, cadê sua escova de dente? Cadê sua pasta de dente? Ela falou assim, Dai, nem lembro, nem sei. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque só quem está na ponta, só quem conhece de fato vai saber lidar com esse público. É muito fácil, né? Eu escuto várias pessoas, né, militando, falando, né, por exemplo, não pode falar pessoas moradoras de rua, tem que falar sempre pessoas em situação de rua, no meu ver, né? Não estou falando aqui como funcionária pública, eu estou falando como da empreendedora que está na ponta, são moradores de rua, sim. Uma pessoa, eu tenho um conhecido na rua, o apelido dele é Cabelo, não vou falar o nome verdadeiro dele. Ele tá na rua desde 89. Eu sou de 89. Ou seja, ele tem 35 anos em situação de rua, ou ele tem 35 anos morando na rua. E rua não é casa de ninguém. A gente precisa ressaltar isso e falar isso com muita firmeza e atacar mesmo as pessoas que ficam glamorizando, né? Fica querendo passar batom em macaco. Não dá. A gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Nós temos uma Belo Horizonte que, infelizmente, se eu não me engano, nós somos a terceira cidade que abriga o maior número de pessoas morando na rua. Acho que só perde para São Paulo e para o Rio, sabe? Então, assim, nós temos, eu falo, né, por conta própria, 15, 16, 17 mil pessoas morando na rua. Então, a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Acredito que esse novo governo tem colocado isso como prioridade. Tem novos vereadores eleitos que têm falado sobre isso. Tem um vereador que foi reeleito do Partido Novo, um grande amigo que está com vários projetos muito interessantes para BH. Sim. Voltado para a população de rua, só que, infelizmente, vem uma militância, né, para querer desmoralizar tudo que ele faz e criticar todo o projeto, né? Ele tem um projeto de internação involuntária que eu, né, particularmente sou 100% a favor, por conhecer a ponta e saber, principalmente, eu estou na Cracolândia, né? Eu estou na Pedreira Padre Lopes. Ali eu sei que são pessoas que não respondem mais por si, principalmente as mulheres, Jefferson. Quantas e quantas mulheres que a gente atende pelo banho solidário, que existem outros projetos sérios que têm trabalho lá também na Pedreira há muitos anos. Quantas e quantas mulheres que engravidam com frequência todos os anos? Para onde que estão indo essas crianças? A gente sabe, vai para abrigo, sabe? É triste você visitar uma mulher que acabou de gerar um filho e ela é dependente química, ela é uma doente, né, usuária de crack, passa 24 horas após, às vezes nem passa 24 horas, mas quando passa 24 horas após ela ter parido, né, ter gerado a criança, ela está na pedreira fumando pedra. Depois do parto? Depois do parto. Quantas e quantas Porque ela foge do hospital. Foge do hospital, sai do hospital, a abstinência fala muito mais alto. Ela não quer saber da criança, porque já é a sexta, sétima criança. E aí ela vai para a rua fumar pedra, né? Então, assim, e para onde que vai essas crianças? A gente tem feito um trabalho pela Rede Solidária, depois eu vou te falar mais sobre isso, de visitar os abrigos, né? Os abrigos onde ficam essas crianças esperando a adoção. E eu vou te falar uma coisa com muita dor no coração. Ninguém quer adotar criança com abstinência.
Ninguém quer adotar uma criança filha de usuário de crack. É muito gritante a diferença. Eu já visitei alas hospitalar, onde ficam as crianças que, né, foram geradas de forma normal, sem a mãe ser dependente química, e o caso de alas com a mãe que é dependente química. É gritante. Você entra na ala, sua cabeça dói. Todas as crianças com crise de abstinência, eu tô te falando de recém-nascido, com crise de abstinência, grita, espreme a mãozinha, tá sempre com a mãozinha fechada. E aí você vai na outra ala, eu até arrepio pra falar, porque é uma das cenas mais tristes, assim. Você vai na outra ala, fala assim, meu Deus, a diferença é gritante. E a realidade é essa. Essas crianças vão para abrigo. Quando completam 18 anos, não tem vínculo, vai para onde? Para a rua. E aí isso gera um outro problema para o estado, para o município. E um problema social, né? Porque é mais uma criança sem amparo, que não foi adotada. E a gente tem, infelizmente, a gente vive um país que é extremamente burocrático, tudo que se trata de adoção. Tem muita gente na fila de espera e tem muita criança para ser adotada. A gente visitou vários abrigos. BH tem muitos abrigos e é triste você visitar esses abrigos de adolescente. Tá lá, adolescente, 13, 14 anos. Daqui a pouco tem 17, 18 e rua. Não tem mais nada. Não tem um prosseguimento, né? Pelo menos para ajudar ela, né? Deveria ter. Eu acho que é um dos planos também desse novo governo. Tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Mas eu acho que nós estamos caminhando lentamente ainda. Mas tem muita coisa para fazer e tem muita coisa que esbarra na política, né? A política que precisa resolver, né? São os eleitos, né? Que podem fazer muito mais. A gente, enquanto empreendedor social, a gente consegue fazer até uma certa parte. Depois que passa disso, já não é mais competência nossa, né? A gente fica de mãos atadas para fazer. O prefeito Álvaro Damião, que é o prefeito aqui de Belo Horizonte, ele assumiu há pouco tempo, né? Dessa 3 meses, 4 meses no poder, né? Depois do falecimento do Fuad. Isso. Então, para ele ainda, ele tá colocando as coisas em dia, a casa em dia, vamos colocar assim. Colocando as coisas em ordem ainda. Você, como uma assessora especial, você vê esse viés dele para tentar ajudar, porque solucionar eu acho difícil, né? Porque eu acho que envolve muitos braços essa resolução para o poder público, o judiciário, todo mundo tem que se envolver nisso, era que assim, vamos comprar essa causa e vamos resolver isso, né? Mas você vê essa vontade nele de resolver? Então, eu estou na Secretaria de Relações Institucionais, né? Com o secretário é também o Guilherme Daltron. Eu tenho percebido, sim, uma boa vontade de fazer, tenho percebido um secretariado preparado, né? Muitos entraram agora junto comigo, muitos secretários de várias áreas, então eu tenho visto, sim, uma boa vontade em fazer, né? É claro que pegar uma cidade assim do nada, né, que foi o caso do prefeito, não é algo tão simples, mas eu tenho visto assim, o Álvaro, ele é um cara de rua, ele é um prefeito de rua, então assim, eu tenho visto ele ouvindo a demanda do povo, estando nas ruas, né, fazendo o que o prefeito falecido não era muito a visão dele, né, ele era mais estrategista, né, mais de ficar mais na prefeitura mesmo, né? Não era muito de ir nas ruas, conhecer, conversar. E o Álvaro, ele tem essa habilidade, né? Essa veia de, né? É locutor, jornalista, né? Foi vereador. E eu acho que o vereador, ele tem esse papel muito importante de estar em contato, né? Com o público. Então, eu tenho visto, sim. Eu acho que está tudo muito novo para eu dar qualquer declaração, né? Nossa, está indo muito bem. Então, eu acho que está no caminho certo. Está muito bem preparado, está amparado de boas pessoas. Recentemente eu almocei com o secretário da minha pasta e ele falou algo que encheu os meus olhos, né? Ele falou, Dai, eu venho do social, fui presidente de uma instituição e quero, assim, apoiar projetos, porque ele sabe a importância dos projetos. Os projetos sociais, eles têm um poder gigante de mudar muitas, né? É muito mais barato uma ação. Imagina. Vou te fazer uma pergunta. Imagina só se o banho solidário fosse uma política pública.
quanto que isso custaria para o município. Sim. A gente, enquanto terceiro setor, a gente consegue fazer tanta coisa e com um preço mínimo, né? Muitas das vezes sem apoio político, sem o banho solidário, zero apoio político, Sim. zero recurso público, tudo Doação. doação por voluntários, né? No setor privado é tudo assim. A maioria dos meus projetos é assim, né? A gente sempre vai mais para a área do setor privado. Mas eu acho que assim, a gente está no caminho certo. Eu tô gostando. Tem pouco tempo só, né? Eu acabei de entrar, tem menos, talvez um pouco mais de um mês que eu tô na prefeitura, mas eu tenho aprendido muito, assim. Eu tô feliz com a minha área de atuação, tô conseguindo fazer. Eu fiquei 6 anos na Assembleia, né? É muito diferente o executivo do legislativo, mas eu acho que esse tempo que eu vou ficar na prefeitura, eu vou conseguir aprender muito e vou conseguir, se Deus quiser, conectar muita gente. Sim. Trazer o terceiro setor, que é gigante, né? Que é civil cuidando de civil, Sim. resolvendo problemas da cidade, apagando incêndio. Quero trazer esse povo para perto e entender como que eu agora, estando aqui, consigo te ajudar. E é uma coisa incrível que você falou, é porque o terceiro setor, ele entende o problema da ponta. Exatamente. Imagina, a gente que é do social, a gente tem muito mais, eu vou falar assim, também não como funcionária pública, como Dai Dias, como voluntária, como empreendedora social. Eu consigo entender muito mais os problemas da população de rua do que muitas das vezes, não vou falar esse secretário que ele está novo, mas de um secretário da assistência que estava sentada lá debaixo do ar-condicionado, dentro da sala, tomando decisões que envolvam a Cracolândia, por exemplo. Sim. A gente que está na ponta, a gente tem uma habilidade de estar em todos os lugares, fazer, entender, sentar na calçada. Quantas vezes, Pastor Jefferson, eu estive sentada nas calçadas da Pedreira e ouvindo as histórias de rua, né? Os usuários que estavam lá, é dentista, é empresário, é filho de empresário de BH, são pessoas que, assim, a droga, ela não escolhe classe social. Ali você vai encontrar preto, pobre, favelado, gente milionária, né? Mãe que perdeu o filho e foi para o crack, pai de família que perdeu o emprego, não aguentou, foi para as ruas. A gente encontra pessoas de todos os tipos. E muitas das vezes o secretário que está lá, ele não está entendendo de fato o que está acontecendo na rua. Sim. Sabe? O que, pelo menos o que está, né? mas se ele não vive. Então, eu acho que exige muito isso. E eu tenho percebido que esse novo secretariado, eles estão mais abertos, sabe? A conversar, a entender, de fato, quem está na ponta atuando. É porque, igual você falou, o terceiro setor, é porque o terceiro setor, eu acho que ele foi muito corrompido durante muito tempo. Porque ele era usado como laranja, ele era usado para desvio de dinheiro, para um monte de coisa. Só que existe muito terceiro setor seríssimo, Ah, existe. que move toda uma máquina. É igual você tá falando. Acredito que em torno de umas 600 pessoas por mês que você atende, ou mais. Com os projetos? Não dá 600, não. Eu colocaria uma média de 150, 200 pessoas. Aí vamos colocar o banho solidário, 200 pessoas. O outro do lado, mais 200 pessoas. No final das contas, você está atendendo 2.000 moradores de rua. Vamos colocar esse número por mês. Coisa que a prefeitura não ia conseguir fazer. Por mais que ela tivesse um projeto muito bom. Entendeu? Porque cada um é de um jeito. Mas no final das contas, está todo mundo com o mesmo intuito, que é ajudar aquelas pessoas. Isso. Só que não adianta, no meu ponto de vista, só remediar. Você vai dar um banho hoje, no entanto que o povo vira amigo, né? Dos moradores de rua. Por quê? Você vai encontrar ele lá de novo. Exatamente, mas quantas vezes você vai encontrar essa pessoa aqui? Então, hoje, eu acredito que no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente viu durante muito tempo a retirada da Cracolândia de um lado para outro, uma bagunça, né? A polícia, governo estadual metido, prefeitura, uma bagunça. Que no final das contas as pessoas ficam indignadas com aquilo, mas ninguém quer estar à porta da sua casa. Exatamente. Ninguém quer. É incômodo, né? Isso. Só porque nós não podemos esquecer que a tendência é de crescer. Com certeza, e está crescendo, né? Esses dias para trás, eu tava descendo a Rage
de bag aqui em BH e tava de Uber. Então, eu reparo muitas coisas ao redor. Então, todas as vezes que o Uber parava, assim, vinha um morador ou um morador de rua, ou ele tava mexendo no lixo, ou ele veio pedir dinheiro no carro. Nessa descida de, sei lá, 8, 10 quarteirões, eu vi umas 6 pessoas. E eu ainda comentei com o motorista do Uber. Falei, nossa, você viu tanto de gente na rua? Aí ele, nossa, você reparou também? Eu falei assim, eu reparei. Porque eu vi pelo menos uns 6. E tem mesmo. É isso aí. Eu até trouxe alguns dados aqui. Eu vou ler alguns porque ele é mais extenso. Mas aqui, ó, Levantamento Nacional da UFMG, abril de 2025. 14.454 pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. É muita gente na rua. Sim. É muita gente. Esse número representa cerca de 4,3% de 335 pessoas morando na rua no Brasil todo. BH é a terceira maior capital, então estava certa, realmente. Com o maior número de pessoas em situação de rua, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, assim, há uma discrepância, porque o censo do Pop Rua identificou 5.300 ou 5.344 pessoas em situação de rua. Esse pau pegou é da prefeitura. Isso. Então, assim, aí a gente tem um levantamento da Federal com 14 mil. O triplo. O triplo. Então, assim, o levantamento mostra que BH é a terceira capital com maior quantidade absoluta de pessoas vivendo na rua. Isso representa cerca de 6 pessoas em situação de rua a cada 1.000 habitantes. Uau. É muita coisa. Gente, isso aqui é um dado, assim, gritante. Eu ouvi também na prefeitura que um dos principais focos do prefeito vai ser a questão da população de rua. Legal. Então, a gente, né, se Deus quiser, vai conseguir virar esse jogo. Eu acho que principalmente, né, se a gente conseguir conversar com o terceiro setor, com os projetos que estão na rua, trazer eles para perto da prefeitura, porque eles estão todos os dias na rua. BH é uma cidade do bem. Todos os dias tem projeto social na rua, entregando marmita na rua. Sim. E essas pessoas conhecem, de fato, cada morador, chama pelo nome. Eu tenho Sim. uma grande amiga, assistente social, a Regina. Quando eu saio na rua com ela, os moradores conhecem ela. Ô, Regina! Ô, Regina! Então, assim, ela já trabalhou em vários abrigos da prefeitura. É uma excelente profissional, conhece tudo sobre a população de rua. Ela está na ponta. Ela conhece sobre a população de rua. Sim. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas pessoas para perto, para tentar trazer possíveis soluções. Entender, né? Entender o que de fato vai ser eficiente. Exatamente, é isso. Uma pergunta. Você falou que você concorda com a intervenção compulsória, Sim. né? Que é pegar a pessoa e levar ela à força, né? Porque eu acredito que chega um ponto que ela não responde mais por si só. Ela não consegue mais ter esse controle de si, né? Na rua. Qual que seria uma ideia, um processo para a gente conseguir, além de, claro, juntar essas instituições que já ajudam os moradores de rua, o que a população em si ela consegue ajudar para que isso de fato aconteça? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que bater esse martelo que não existe solução mágica para a população de rua. O assistencialismo sem responsabilidade só prolonga esse problema, que é o que tem acontecido. A gente vem de governos passados que só focam no assistencialismo o tempo todo e não existe solução mágica para isso. Por isso que o número não para de crescer, né? Então, em relação ao que você perguntou sobre a internação involuntária, eu concordo em partes, né, desse projeto do vereador Braulio. Eu acho que sim, temos pontos em Belo Horizonte que a única forma de resolver o problema é com a internação involuntária. Falo em relação à pedreira.
As pessoas que estão ali já perderam todos os seus vínculos, não adianta tentar resolver ali com assistencialismo, ali a gente resolve com uma internação que de fato vai tirar a pessoa dali e vai dar oportunidade para ela. O que eu tenho falado, falei com você pouco antes da gente começar o podcast. Eu por várias vezes, durante o banho solidário, eu e os voluntários, a gente já teve caso de pegar o cara, ele vai tomar o banho, ele, né, entendeu a situação dele, ele se olha no espelho, ele vê que ele perdeu tudo, ele já tá magro, ele já tá com os dentes estragados, já não é mais a mesma pessoa, porque muitos têm aquela visão antiga, Sim. muitos nem olham no espelho. Aham. Então, quando olha no espelho, dá aquela chocada, né, de realidade, assim, meu Deus. E aí o cara vai, toma o banho, a gente organiza, você quer sair? Quero, vou ligar para a clínica, olha, você vai ser internado. Durante o caminho da clínica, o cara bate a abstinência e quer voltar. Esse cara, ele responde por ele, Jefferson. Fala você, assim, com toda a sinceridade do mundo. Ele, no início, ele falou que ele queria sair. No meio do caminho, bate a abstinência, porque a questão da dependência química, as pessoas não entendem, a militância não entende. Há uma questão física e emocional. Ela quer sair, mas a droga fala mais alto, ela quer fumar a pedra de crack, sabe? Ela vai ficar ali até o último trago para acabou, quero mais uma. Então, assim, a gente precisa intervir. Sim. Nós, né, como sociedade civil, como seja lá quem for, precisa intervir. Então, eu acho que, sim, eu já visitei algumas clínicas involuntárias, tem muita coisa a ser mudada, obviamente, o que não tem, né? Sim. Mas eu acho que é um ponto positivo, sim, para libertar essa pessoa, Sim. sabe? Para, de fato, fazer com que ela saia da pedreira, principalmente as mulheres. Mulher, quando ela chega no nível do crack, da abstinência, não, eu te falo com toda certeza, ela não responde por ela. Não responde mesmo por ela. Ela quer sair, ela tenta sair, mas a droga sempre vai falar mais alto. Né? Acho que até por umas questões hormonais, a mulher, quando ela tá ali o tempo todo fumando crack, ela pede, sabe, tipo adolescente, inconsequente, Sim. a mulher usuária de crack. Então, eu sou sim a favor, né, dessa internação involuntária, e acho que é uma solução cabível para um usuário de crack. Aham. Uma pergunta dentro disso. A gente entra num ecossistema aí. Porque tem. Eu vou colocar, né? Vocês na ponta, na rede solidária, para tirar essa pessoa. Aí existe o banho, a comida. Depois, um segundo passo seria essa conversa. E aí a pessoa fala o que quer. E ela vai para uma clínica terapêutica. Infelizmente, também as clínicas terapêuticas elas sofrem ou sofreram muito de uma abordagem de mostrar que muitas não têm condição nenhuma de receber gente, tá lotada. Outras é só para explorar. Outras só estão ali para injetar remédio e a pessoa ficar dopada. Enfim, houve um desgaste, vou usar essa palavra, com as clínicas de recuperação. Esse trabalho, então, é muito mais amplo do que a gente imagina. Demais. Eu acho que há também uma militância contra a comunidade terapêutica. Eu conheço a fundo, eu frequento desde criança a comunidade terapêutica. E eu já vi muita comunidade terapêutica libertar o cara da droga. Sim. É óbvio que existe comunidade que não é séria, que vai extorquir a família, que vai. Mas são poucas. Eu não vou generalizar e falar assim, nossa, a maioria das comunidades que eu conheço, não. A maioria das sério. comunidades que eu conheço são comunidades sérias, que de fato o cara consegue sair da droga se ele quiser, né? Porque são todas voluntárias, né? Então ele decide ir para a clínica e a hora que ele quiser sair, ele sai. Então, eu acredito que assim, há também uma militância, né, contra as comunidades terapêuticas. Esse governo, principalmente, zerou verba para as comunidades terapêuticas. As comunidades têm passado muito aperto financeiro, mas eu acredito sim que existe muito mais comunidades sérias, que eu posso falar o nome de várias aqui,
do que comunidades que não são sérias. Eu conheci, talvez nessa minha caminhada, 2 ou 3 que eu não indicaria, Uhum. né? Umas por corrupção, outras que eu não acho que está apropriado para receber um usuário, mas existe sim uma militância contrária Sim. às comunidades. Tem alguma história que você fala assim, essa aqui me marcou? Nossa, eu vou contar uma fresca, assim, que chegou para mim semana passada, eu estava até procurando aqui para te mostrar. Vou te mostrar aqui. Acho que eu posso mostrar assim, aqui. Esse aqui é um usuário de crack da Pedreira, desde quando eu cheguei na Pedreira, esse camarada, Lourinho, o apelido dele, não vou falar o nome real dele, tava lá na Pedreira. E a sobrinha dele, a Laís, uma grande amiga, voluntária, assim, incansável, ela foi até o banho para tentar ajudar o tio dela. E ela ficou anos no banho para tentar ajudar o tio dela. E E ela encontrava com ele lá. encontrava, conversava com ele, chorava. Nossa, várias vezes. Eu lembro dela chorar, né? Tentar tirar. E aí ele saiu das drogas, tá 1 ano sem droga. Uau. Ele é um excelente pintor, tá trabalhando. E assim, eu acredito muito que recuperações como essa, ela escreveu um depoimento lindo no nosso grupo do Banho Solidário, recuperações como essa, a gente vive lá no Banho Solidário e a gente nos traz um pouco de fôlego, sabe? Tipo assim, a gente não tá só enxugando gelo. Sim. A gente tá, de fato, que seja uma vida. Eu lembro que uma vez eu fiz um podcast até com aquele pastor Fábio Lacerda. Sim. Ele me convidou, ele é apaixonado com banho. Ele falou, Dai, é muita gente que vocês conseguem tirar? Eu falei, pastor, muita gente não é. A cada 100 banhos, 150 banhos, talvez eu consiga tirar 1, 2, ou às vezes nenhuma. E ele ficou surpreso, ele falou, nossa, é mesmo? Aí eu falei para ele, quando a gente está falando de vida, a gente não pode falar de número, isso aqui não é meta de empresa, né? Nossa, não é estatística, né? Não, é uma vida que a gente conseguiu tirar. Sim. Né? É uma vida que a gente conseguiu mandar para o seu estado, para a sua cidade. É uma vida que a gente conseguiu direcionar para uma clínica séria e de lá ele fez o tratamento por 9 meses, saiu, retomou, sabe? Voltou a trabalhar. Então, assim, dá para fazer. Sim. A gente consegue fazer. Precisa do apoio, né? Porque, na verdade, às vezes a gente olha pra política, parece estar um brigando contra o outro, mas quem sofre é a população aqui embaixo. Com certeza. Né? Que a gente vê esse número de moradores de rua só aumentando. Eu tenho uma história que isso deve ter ocorrido, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, que estávamos também distribuindo macarrão na Praça da Estação em Belo Horizonte. Sim. Na verdade, a gente estava fazendo macarrão na hora, na chapa ali para eles. E batendo papo. Eu sempre adorei, porque eu gosto das histórias. Entendeu? E eu ficava conversando com eles todos. Aí, começamos a conversar com um senhor, eu não lembro do nome dele agora, com um moço, na verdade, ele quis seus 40 anos. E comecei a perguntar, quanto tempo você tá na rua? 2 anos. Mas por que você tá na rua? Porque eu vim do Maranhão com uma proposta de emprego aqui em Belo Horizonte. Porque lá tava muito difícil, era do interior do Maranhão, pererê, parará, parará. E chegou aqui, não existia essa proposta de emprego. Eles só tomaram o dinheiro que eu paguei. Nossa, tem muito isso. Aí, sabe, naquele momento, todo mundo ficou atônito, porque por mais que a gente fazia aquilo há muito tempo, era a primeira vez que a gente pegava uma história que essa pessoa já não vinha de um processo de droga. Porque muitas das vezes começa lá na maconha e eles resolveram subindo, né? Exatamente. E aí a gente conversando com ele, eu disse, mas por que você não voltou? Fiquei com vergonha de pedir dinheiro para os meus pais. Então eu tentei procurar alguns trabalhos, eu não consegui, eu fui ficando fedido e na rua. Então eu não tive mais coragem de bater em loja, em lugar nenhum para pedir. Então hoje ele não era usuário de droga, mas começou a beber. Que também é terrível, né? Tá. É uma droga muito silenciosa também, né? Se tornou também um usuário com a rua. E aí, a gente conversando com ele, aí ele virou e falou assim, o que você gostaria agora? Ele virou assim, eu queria só falar com meu pai. Aí eu peguei meu telefone. Eu falei, você sabe o número? Ele falou assim, sei. Digitei o número todo e liguei. Eu disse, qual que é o nome do seu pai? Ele falou o nome do pai dele. O pai dele atendeu. Aí eu peguei e falei assim, é o senhor fulano?
Quem tá falando? Eu falei assim, eu sou o Jefferson de Belo Horizonte. Eu tô aqui com seu filho fulano de tal. Ele, não acredito. Meu filho tá vivo. E não sei o que. Começou a falar um monte de coisa e começou a chorar. Nossa. Antes de passar, eu já estava chorando, né? Emocionado com aquilo. Eu falei assim, o senhor vai falar com ele só um minuto. E passei o telefone. Nossa. Eles conversaram em torno, sei lá, de uns 25 minutos, mais ou menos. E conversaram, ele chorou muito e tudo mais. Aí, antes de desligar, eu peguei meu telefone de novo e falei assim, fulano, você queria só que o senhor me mandasse seu endereço. Aí ele pegou e a gente anotou o endereço. E aí ele virou e falou assim, eu só queria pedir, o que eu preciso de fazer pra vocês mandarem meu filho de volta? Nossa. Aí eu falei assim, nada, nós já vamos fazer isso. Bom, desliguei o telefone e perguntava pra ele, Quer ir embora? você quer ir embora? Você quer voltar pra sua terra? Ele, quer, mas eu não tenho como. Assim, nós vamos te mandar. Nós vamos poder te levar para o rodoviário. É isso. Você toma um banho no rodoviário e nós vamos te enviar. Aí nós fomos para o rodoviário. Aí foi um pessoal com ele, porque eu tinha de continuar na ação que nós estávamos. Levaram ele, deram um banho, trocou ele de roupa e só tinha ônibus, tipo, no outro dia, 9 horas da manhã. E era caro, né? É, tipo, sei lá, R$ 300 pra ele ir. E mais um dinheiro para ele comer, porque vai sarando muito Olha pra você ver, vocês estavam como igreja, como projeto? como igreja. Aham. E aí enviamos ele. Ele, na verdade, ele nem acreditava. Até a gente colocar ele no carro e levar ele para rodoviária, ele não acreditava que ele estava voltando para a cidade dele depois de 2 anos. Aí, beleza, enviamos ele. E qual que é o ponto que eu queria? No meio disso tudo, a prefeitura em si tem várias ações para enviar essas pessoas de volta para a terra delas. E a população em si não sabe. E talvez nem o pessoal dos projetos. Exatamente. É que é a falta da informação também, né? A minha ideia é exatamente essa. Eu ia te fazer uma pergunta assim. Você acha mesmo que talvez o secretário passado da assistência social, secretária passada da assistência, ela vai ter notícia disso? Nunca. Não vai, mas ela iria contribuir com a prefeitura, tirando mais uma pessoa que estava em situação de rua e devolvendo ela para essa cidade. Chega ônibus com pessoas de outras cidades, de interior, para BH. Isso não é um problema de BH. Aí chegou para BH, a gente precisa resolver esse problema. Sim. Eu vejo muitas pessoas falarem, não é problema de BH, volta com essas pessoas. Não é tão simples assim, né? Quem está aleatório na TikTok, Instagram, não vai entender como que funciona. Então, eu acho que assim, a minha ideia agora, do lado de cá, né, como funcionária pública, é tentar trazer esses projetos que estão fazendo isso que você fez todo santo dia, para que eles conheçam quais são os equipamentos públicos da prefeitura para facilitar a vida deles. Sim. Porque aí você imagina, você teve que levar ele para tomar banho na rodoviária. Mas poderia ter algum projeto da prefeitura que poderia receber ele. Tem programas da prefeitura que vocês não precisariam gastar do seu próprio bolso para direcionar o camarada de volta para sua casa. E muitas das vezes a gente não sabe. Por exemplo, vou te dar um exemplo real. Algumas semanas atrás, eu conheci um projeto da prefeitura que eu falei assim, por que eu não conheci isso alguns anos atrás? Que é um projeto que chama Estamos Juntos. É um projeto que foi criado para geração de emprego e renda para pessoas que já esteve em situação de rua. Então, assim, isso é muito legal, porque acaba que as pessoas que a gente consegue tirar das calçadas, direcionar ela para algum lugar de passagem, para ela se tratar por um tempo, e depois que ela volta. Já teve vários casos do banho solidário, tá? Eu quero trabalhar, Dai, mas como que o mercado vai me receber? Para onde que eu vou? E eu ficar fazendo contato, liga para um, liga para outro, e muitas vezes não consegue. Sim. Dentro da prefeitura existe esse equipamento, esse processo, esse projeto, chama Estamos Juntos, que é exatamente isso. Eles têm vagas e vagas e várias vagas de emprego para as pessoas que estiverem em situação de rua. Olha. Então, é um projeto legal que muitas das vezes quem está na ponta não conhece. Então, é importante a gente tentar trazer esses projetos para perto, para a gente mostrar o que já existe, o que já funciona, e aí a gente vai trabalhando para diminuir o número de pessoas na rua. Eu acho que a única solução é mandar um recado para o Álvaro aqui. Nosso defeito. Acho que uma das possíveis soluções para a gente conseguir resolver o problema de rua é unir o terceiro setor, as pessoas que estão na ponta, trabalhando todos os dias, conversando, entendendo, olha, esse aqui tem pouco tempo que ele chegou, ele não é de BH, ele é do Maranhão, o exemplo que você deu, real.
ou ele é de São Paulo, ele é de algum interior aqui perto de Minas, veio para cá para tentar a oportunidade na cidade grande e acabou não conseguindo. Tem pouco tempo, esse aqui tem solução, vão tirar ele daqui, vão oferecer o mínimo de dignidade para ele voltar para sua casa. Então, existe isso. Então, eu acho que uma das possíveis soluções, obviamente, que não existe solução mágica, mas existem soluções possíveis que dessas pessoas, esses heróis anônimos que estão na rua Sim. fazendo um trabalho, muitas das vezes invisível para a prefeitura, mas que tem um trabalho importantíssimo de muita relevância para a nossa cidade. Sim. Você ganhou o prêmio Mulher que Faz Acontecer. E conta desse prêmio, que motivaram a te dar esse prêmio? Pois é, esse povo é doido, né? Tanta gente aí. É um projeto da Michele Bolsonaro, a minha eterna primeira-dama. Ela é muito voltada, né, para o social, como voluntária. E aí ela lançou esse projeto Mulher que Faz Acontecer. E aí ela rodou o Brasil inteiro, né, conhecendo pessoas, conhecendo projetos. E aí eu me escrevi os meus 2 projetos, o do banho e a Rede Solidária. Sim. E sei lá o que passou na cabeça dela, mas ela me escolheu, né, como ganhadora de Minas Gerais. De tantos projetos sociais lindos, conheci vários que se inscreveram. O meu foi o sortudo lá. E aí eu fui receber esse prêmio em Brasília. Um prêmio que tem um significado muito importante para mim, primeiro por receber por ela, que é uma referência. Ela mesma te deu. Ela mesma entregou em mãos. Uhum. Foi um evento lindo com várias mulheres corajosas, dispostas, né, a fazer o bem, a cumprir o seu verdadeiro id, né? E eu tive o privilégio de estar nesse jantar como uma das ganhadoras. Que legal. É. E o que te motiva? Porque, assim, eu vou usar essa expressão, uma seara muito grande, né? E não é igual... Eu não posso fazer uma comparação, senão você... Cada trabalho é um trabalho. Mas muito penoso. O que faz a Day acordar e falar assim, eu preciso de mudar isso aqui? Eu acho que o problema em si, né? Todo dia que eu saio da minha casa, saio do meu conforto, pego o meu carro e saio, agora o meu caminho mudou, meu caminho para o centro de BH, na prefeitura, lá na Afonso Pena 1212, e eu me deparo com várias pessoas morando na rua. O exemplo que você deu é muito real, né? Subindo a rádio que você deu, você encontrou várias pessoas. Eu no meu caminho, às vezes na porta da prefeitura, eu encontro alguém dormindo na rua. Sim. É isso que motiva, né? Não é uma motivação assim, nossa, inspiradora, uma motivação que, nossa, estou motivada a fazer isso por algo muito importante, né? Mas é a questão da falha, né? Nós falhamos como cristão, nós falhamos como Estado, como prefeitura, com todas essas mazelas, né? Com todos esses problemas sociais, né? Que tem no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E olha que a gente nem entrou na pauta principal que meu coração arde, que é a questão da proteção das crianças. Sim. Eu falo muito isso, assim, o que me motiva é algo ruim, sabe? De receber uma notícia que um professor de matemática do Kumon, de uma escola seríssima, era um abusador, sabe? Que um padre que rezava a missa abusou de uma criança de 3 anos de idade, que o pastor sério, nossa, um pastor super sério, faz o culto e abusa, é um abusador, né? São motivações ruins que me faz continuar assim, não desistir, né? Agora, eu sou mãe do Heitor, de 2 anos, e poderia falar, né, para te dar uma resposta linda, minha motivação tá no meu filho. Não, meu filho tá muito bem protegido, tem uma mãe leoa, tem um pai maravilhoso, protetor, provedor, ele tá bem protegido. Sim. Né? Uma mãe que desconfia de tudo e de todos. Mas e aquelas crianças lá do abrigo que eu fiz trabalho algumas semanas atrás? Estão todas desprotegidas. Recentemente, não sei se você acompanhou, em Orlando, teve uma das maiores operações
que conseguiram encontrar 60 crianças que estavam desaparecidas, que estavam no tráfico infantil, tráfico sexual infantil, estavam todas desaparecidas já há alguns anos. E foram encontradas essas 60 crianças. Foi uma das maiores operações que teve nos Estados Unidos, né? O maior número de crianças. E é isso que me motiva, né? Recentemente no Brasil a gente recebeu... você já viu aquele filme O Som da Liberdade? Sim. Aquilo ali é um soco no estômago, né? Total. E é uma realidade diária, assim. A gente não precisa ir muito longe, né? Eu conheço alguns trabalhos na Ilha de Marajó, e eu falo isso, né? Algumas palestras que eu faço em igrejas, em escola, para pais. Falo, a Ilha de Marajó, ela tá em todos os lugares. A Ilha de Marajó tá aqui em Minas Gerais, está em BH, tá no Taquaril, tá na Pampulha, também tá no Meu Vendere. Porque essa questão do abuso, já entrando nesse assunto, Mitch, Claro. ela também não escolhe classe social. Eu lembro que uma vez, em uma conversa com uma delegada, aqui de Minas mesmo, e eu falei, olha, doutora, eu quero fazer ações nas escolas, né? Potencializar ainda mais a informação que a gente leva e aonde que a senhora me direciona para fazer, né? Onde tem mais casos de abuso? E ela de uma forma muito direta, como um canhão, falou assim, Dai, da Zona Sul à Zona Norte, de Venda Nova ao Belvedere. Então, todos os lugares. Sim. Você entende? Você é pai, Jefferson? Não, ainda não. Vai ser um Tá. dia. E você entende que as crianças não estão seguras? A gente pensa que assim, a criança está segura dentro da escola, mas na escola tem abusador. Sim. Está segura dentro da igreja. Os pedófilos escolhem lugares onde tem criança. Sim. Então a gente fala que tem uma frase do Magno Malta que ele fala: a pedofilia no Brasil, ela reza missa, ela faz culto, ela tá em todos os lugares. Infelizmente. E, de fato, infelizmente, ela tá em todos os lugares. Cabe a nós, como protetores, como pais, a proteger nossos filhos e não terceirizar a responsabilidade. Exato. É legal você ter entrado nesse assunto. Eu lembrei aqui, mais uma história minha. Eu sou jornalista, né, de formação, e eu trabalhava em uma TV. E aí eu fui fazer uma matéria de TV que era um pedófilo sendo preso. É mesmo? Que alegria. Uma alegria, mas uma tristeza. Ao mesmo tempo que na hora que você vai conversar com as crianças, você fica assim chocado de ouvir o que você tem que ouvir. Esse pedófilo, quando a gente foi, ele já estava preso. E nós fomos na comunidade para depois conversar com ele. Era um senhor que morava sozinho numa casa, num bairro periférico. E ele dava dinheiro para as crianças. R$1, R$2. E as crianças iam na casa dele e as famílias não viam maldade naquilo. É um senhor. Os canalhas envelhecem, né? Isso. É um senhor. E lá ele abusava. Só que as crianças ficavam com medo de falar para os pais do que acontecia. Mas as crianças sempre voltavam, porque ele ganhava um dinheiro. E ele sempre abusava. E aí foi chegando um número de crianças muito grande, até que uma abriu a boca. Até que uma dessas crianças falou. E acontece isso dentro daquela casa. Nossa. Esse pai pegou e queria matar o pedófilo. Aí deu uma confusão no bairro, a polícia chegou, prendeu o cara, levou ele. 75 anos. Nossa. Aí, nisso tudo, vem a reportagem. Fomos entrevistar. Entrevistei 4 crianças e 2 pais. As crianças contando é assombroso. O que ele fazia. Meu Deus. O que ele fazia. E de que como fazia. Por quê? O dinheiro era a isca para elas se chegarem nele. E ele ainda vinha com bala. Tem isso aqui em casa, não sei o quê. E a criança, muito inocente, caía naquilo. Não, só faz isso aqui comigo. Faz aquilo ali para mim. E os pais. E aí a minha pergunta para um dos pais foi: por que você deixava ele ficar lá? Por que você deixava aí? Porque é um senhor conhecido do bairro, todo mundo gosta dele, ele era muito bondoso, e não sei o que, ele sempre ajudou todo mundo. Tá.
fui pra cadeia entrevistar esse homem. Nossa. O delegado mandou trazê-lo. Ele tava algemado. Ele vinha tremendo. Ele veio tremendo. E sentou. Primeira coisa que o delegado falou com ele assim: fique igual o homem, porque quando eu te empreendi, você não tremia, não. E eu já fiquei assim. Eu já dei aquela olhada, tipo assim, verdade. Então, assim, parece doente, um doente na minha frente. Não tem capacidade desse homem tá fazendo o que eles falaram ali. Aí o delegado já intimou ele ali. Aí o delegado pediu pra gente sair 5 minutos. A gente saiu antes de começar a entrevista. Só que dava pra escutar o delegado falando com ele. Quando eu te prendi, você não tava desse jeito. Eu quero que você fique normal. E deu uma intimada nele. Voltamos. Aí a minha primeira pergunta: por que você faz o que você fazia? Eu falei, porque elas queriam. Ainda bota a culpa na criança. Aí elas queriam? Mas você acha que eles tinham condição de saber o que eles estavam fazendo? Sim, mas se elas não soubessem, os pais sabiam. E começou uma conversa que a minha vontade era de socar ele. Por quê? No final das contas, o que ele disse é: o problema tá lá. O problema são os pais, são as crianças, não sou eu. Eu só estava colocando meu instinto para fora. Ele é parte do problema. Ele é parte do problema. Mas os pais também são, de fato, culpados. Sim. Aí, nisso tudo, para eu constituir toda a matéria, eu fui procurar estudos, informações de abuso no Brasil, como é que tava isso, tudo e tal. E cheguei numa informação que eu não sabia. A maioria dos estupros acontece por pais, parentes ou amigos. 86% dos casos acontecem ou dentro de casa ou com pessoas próximas. Então, eu não sabia. Eu não sabia. E aí, nisso, eu fiquei assustado. Eu falei assim, é aonde as pessoas acham que todo mundo é amigo, que todo mundo é leal e todo mundo vai ser igual a você. Exatamente. Se você trata o filho do outro bem, você acha que o pai do outro amiguinho vai tratar também. Exatamente. E é aonde que tá o laço. Tudo. Então, eu tô trazendo pra gente ter informação, Claro. né? De como isso acontece, porque a gente acha que vai acontecer de uma pessoa longe, mas muito pelo contrário. Vão acontecer de pessoas dentro da casa, né? Eu vou falar uma coisa aqui. Já falei isso em alguns lugares, mas eu acho que pela sua audiência vale a pena falar. Não existe mais hoje no mundo que nós vivemos, e a gente tem certeza que Jesus está voltando. Sim. Não existe mais deixar filho dormir na casa de coleguinha. Não existe mais festa do pijama, né? De dormir na casa do amigo, fazer festa de pijama. Não existe mais você deixar seu filho sozinho entrando no banheiro de shopping. É verdade. Não existe mais. A gente tem que parar de achar que todo mundo é bom. A gente tem que desconfiar, sim. Eu estava lendo um livro de uma autora americana e ela fala assim: se a gente, como pais, soubesse entender pelo menos 1% da cabeça de um pedófilo, como ele age, a gente salvaria nossos filhos de um abuso sexual. Uau. 1%. Você não precisa conhecer 99%. Se você conhecer 1%, você consegue salvar seu filho de um abuso. Quais são as características hoje de um pedófilo que você fala assim, nossa, aquele ali tem cara de pedófilo? Não tem. Não tem. O pedófilo, ele não tem cara. Isso. Não tem cara. Recentemente prendeu um canalha de um pedófilo, um cara vereador conservador do PL, do partido do PL, vereador numa cidade. Ele era um estuprador. Você olha pro cara, ele é médico. Um cara assim, novo, bonito, muito bonito. Você vai desconfiar de um cara desse? Não. Mas deveria sim desconfiar. A gente tem que desconfiar hoje, pastor Jefferson, de todo mundo. Não tem essa de confiar a responsabilidade do cuidado do seu filho à mão de uma pessoa, mesmo que ela seja próxima. Sabe? Aquela coisa assim, né? É tio da criança. Gente, a maioria dos abusos acontece com tio. E é aquele tio legal, aquele tio prestativo, sabe? Que tá sempre querendo agradar, que você nunca vai desconfiar, mas você deve desconfiar sim. Por que você vai deixar seu filho sozinho? Sabe? Eu, assim,
eu prefiro pecar pelo excesso de proteção do que depois, né, pensar, nossa, poderia ter feito e não fiz. Sim. E meu filho sofreu um abuso. Então, assim, é nossa responsabilidade proteger nosso filho 100%. É uma das suas pautas, né? O abuso infantil. E o que a Dai tem feito? Você já fez uns movimentos pelo metrô, por ônibus aqui em Belo Horizonte, alertando os pais, porque eu acho que muitas coisas é conhecimento, é falta do conhecimento, Sim. né? Mas e aí, o que a Dai tem feito? Olha, a gente tem feito palestras nas escolas. Esse mês de maio, que é o mês do Maio Laranja, né? É sobre a questão do abuso sexual infantil, combate do abuso. A gente rodou mais de 15 escolas fazendo a campanha, né, do semáforo do toque, levando a palestrinha Meu Corpo é Meu Tesouro, uma palestra que eu criei. Aproveitando, eu trouxe aqui alguns presentes para Opa, vocês. gente, nós gostamos. Aqui, ó. O primeiro é a nossa camisa, né? Todos contra a pedofilia. Agora você tem a responsabilidade de fazer parte desse movimento e levar essa ideia, porque é tão importante. Quando você veste essa camisa, você vai ver as pessoas te olhando, né? Porque o pedofilia destaca, né? O pedofilia destaca. Então, faz com que as pessoas olhem. E você vai chamar a atenção também de muito pedófilo aí. Então, é importante a gente usar essa camisa e atrás dela tem uma frase que eu também criei, que é impactante, mas é muito séria, né? Não existe neutralidade quando o assunto é pedofilia. Ou você combate, ou você está sendo conivente. Forte. Forte. Trouxe aqui também para você ver, né? Essas são as cartilhas. É muito importante falar. Eu faço parte do Instituto Mila Brasil, que é um movimento Criança Livre de Abuso. É um trabalho muito legal. Foi criado por uma sobrevivente também do abuso, a Vanessa Lima. Ela tem um trabalho muito legal e ela criou essa cartilha, Jefferson. É uma cartilha muito legal. Essa cartilha, né, o conteúdo dela foi criado pela a fundadora, né, que é a Vanessa do Instituto Mila. Ajudou também, né, criar esse conteúdo, uma delegada da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a grande amiga Paula. Um beijo, Paula, vou te mandar esse podcast, que é uma, assim, combatente fortíssima, uma das minhas maiores inspirações do combate à pedofilia. E essa cartilha, a gente entrega ela durante as nossas palestrinhas nas escolas. Ela é uma cartilha extremamente lúdica, falando mesmo para a criança de uma forma lúdica. Aqui não tem nada, coisas sexuais para falar de criança, tem nada disso. Aqui a gente fala para a criança sobre a importância do seu corpo, ela entender, né, que o seu corpo é um tesouro que ela deve proteger. Não existe segredo, né, com a mamãe. Então a gente vai falando muita coisa importante. Essa palestra, inclusive, eu quero levar ela para as igrejas. Legal. Muito importante. Eu tenho uma palestra também direcionada para pais, para os pais identificarem alguns sinais importantes do abuso, identificar também perfis de abusadores, né? Não é o perfil assim, nossa, aquele ali tem cara, não. Alguns sinais que os pedófilos entregam, que é importante a gente saber, eu tenho repassado isso. E eu trouxe também para você o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se você tem, mas é importante a gente saber também dos direitos, né, das crianças. Legal. Então, isso. A gente tem Muito obrigado. feito já esse trabalho, né, há pouco mais de 4 anos. Pouco mais de 4 anos, não, mais de 5 anos. De levar essas palestras de conscientização, ensinar mesmo, né, de forma lúdica para as crianças, falar de forma dura para os pais, mostrar que de fato tem acontecido em todos os lugares, né? BH realmente está assim triste de ver a quantidade de abusos sexuais todo dia. Eu não passo um dia sequer sem receber um caso de abuso. Hoje de manhã eu recebi um, na semana passada, na sexta, eu recebi outro. Então, assim, quase que todos os dias a gente recebe casos de abuso sexual aqui em Belo Horizonte. E, em primeiro lugar, obrigado pelos presentes, tá? Adoro. Inclusive, a cartilha que eu vou ler e o ECA é importante. Eu tenho um monte. Agora eu vou lá atualizado. Bom, excelente. Muito obrigado pela camisa também. Você vai me ver vestido com ela, com ter certeza disso. Espalhe. E quais são esses sinais? O que o pai, pra gente já dar alguma informação pro pessoal que está nos assistindo,
que sintomas mais latentes, assim, que ele já pode perceber que a criança não tá normal? Ó, a criança, a gente tem um estudo que fala que a criança tenta dar até 8 sinais antes do pai entender que ela está sofrendo vítima, né? Que ela está sendo vítima de abuso. Uhum. Então, a criança que era uma criança totalmente extrovertida, começa a ficar uma criança mais agressiva, mais tímida, não quer falar, começa a ter caimentos, né, em relação a rendimento na escola. Se for uma criança muito menorzinha, de 3, 4 anos de idade, começa a voltar quando ela era um pouco menor, faz xixi na cama, faz cocô na cama, Uhum. quer chupar bico. Tem várias coisas, vários sinais que a gente fala nessas palestras que é importante os pais estarem atentos, né? Sim. Aí tem os casos mais bruto, né? Que a menina às vezes começa a ter um corrimento, né? Alguma coisa mais diferente. A criança começa a ter comportamentos sexuais que ela não é para a idade dela. Uhum. A criança começa a ter muito pesadelo, a criança dá sinal que não quer chegar perto do tio, Uhum. né? Não quer cumprimentar mais esse tio, fica sem dormir, né? Masturbação. Então, tem vários sinais, dependendo do tipo de abuso, que a gente consegue falar. Eu falo eles de forma muito detalhada Sim. nas palestras, mas tem vários sinais que os pais precisam entender. E, infelizmente, a criança tenta dar até 8 sinais e muitas das vezes os pais não percebem. Você Crescimento. Isso que eu ia te falar. É. Você percebe que é por falta do conhecimento? Com certeza. É por falta do conhecimento. Uhum. Né? Mas o conhecimento já é algo, principalmente porque a internet é algo muito mais fácil de entregar isso. Sim. Você vê dentro do poder público essa vontade de ensinar isso? Porque tem hora, parece que, assim, meu sentimento, tá? O Jefferson falando, que parece que eles são até coniventes com algumas coisas, porque eu acredito que se entregasse um pouquinho de informação, às vezes coloca coisa na televisão, umas besteira. Você podia virar e falar assim, gente, abre esse momento aqui agora do presidente falando, fala sobre esse assunto, que o Brasil inteiro para pra assistir. Exato. Fala sobre isso. Eu acho que assim, né, temos bons representantes dessa pauta, né, a Damares, por exemplo, ela entrega muita informação, Uhum. é uma combatente. Temos o Magno Malta, né, aqui em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, eu só vejo um vereador falando sobre isso, o Cleiton Xavier. Na Assembleia Legislativa, eu só vejo uma deputada, a delegada Sheila, que é combatente também. Eu acho que ainda há uma timidez, tem muita coisa para fazer. É uma informação que pode levar à proteção de uma criança e, de fato, eu acho que era um dever de todos os parlamentares levar essa informação. Mas trazendo para nós a responsabilidade, eu acho que enquanto igreja, enquanto sociedade, esses youtubers, esses que se dizem influenciadores, mulheres influenciadoras, eu acho que é independente, não tem essa. Ah, mas não é muito a minha pauta. Uhum. Cara, você tá falando de uma criança, né, que Essa é a pauta de tudo. é pauta de todos, não tem essa de esquerda, de direita, de influenciador que só fala de academia, de qualquer coisa. É o nosso dever. Eu tava até com uma ideia, até vou levar isso para a Polícia Civil, da gente fazer algumas campanhas com influenciadores de criança, sabe? A gente tem tanto youtuber, né, que fala, nossa, fala tanta besteira e podia levar informação séria até para Verdade. criança, mesmo que de uma forma lúdica, né, que uma forma que a criança entenda, mas eu acho que a gente está caminhando a passos lentos, mas eu vejo que tem muita gente. Ah, falei também, esqueci de falar. Uma das maiores militantes, né, contra o abuso sexual infantil é a tia Keila. Ela tem um trabalho incrível dos protegidos, já fez livro, música, tem a caminhada em Contagem, ela é criadora em Contagem. Tem um trabalho muito lindo, assim, da defesa mesmo da criança, sabe? Ela não se silencia, não. Ela combate, fala, tá sempre usando, né, a Câmara de Contagem para falar sobre o assunto, trazer indignação coletiva, né, que tem criança sendo abusada. A gente está aqui gravando esse podcast, com certeza tem uma criança sendo violentada sexualmente, infelizmente, mas a gente precisa falar sobre isso. Então é o nosso papel como sociedade, né? Acho que as igrejas têm que falar sobre isso, Sim. tem que conhecer sobre essa pauta, tem que ter responsabilidade para falar, porque é um dever de todos. Sim. Não podemos tirar que você tem um pezinho na política, ou os dois pés na política. Acho que eu tenho o corpo todo. Na última eleição, você se candidatou
Sim. Infelizmente não ganhou, mas está aqui dentro da política. Sim. Qual é o futuro político da Dai? Ai, meu futuro político tá nas mãos de Deus, né? Mas é verdade, tá nas mãos de Deus, sim. Mas então, eu não estou como vereadora, né? Eu Sim. sou primeira suplente do partido do PL. Se Deus quiser, o vereador mais votado de Belo Horizonte vai sair para deputado, vai ganhar esse cargo em nome de Jesus e eu assumo como vereadora. Então existe a possibilidade dos Tem próximos uma próximo ano. possibilidade grande aí no meu partido, pelo menos 3 Uhum, vai sair, né? São 3 grandes potenciais de ganhar a eleição, uhum. mas eu só preciso de um ser eleito, e esse um ser eleito eu assumo a minha cadeira. Ah, legal. Né? E é um desafio, Ah, muito. né? Literalmente ele. Não são quantos os vereadores de Belo Horizonte? São 41 vereadores. 41 vereadores. Para alguma coisa virar projeto de lei, Isso. você precisa da maioria e tudo. Como que a Dai está se preparando para isso? Olha, Ou já se preparou, né? eu acho que assim, né? Eu não sou aquela política de militância, Uhum. né? Sou de direita, sou conservadora, não escondo isso. O meu perfil ele é muito claro, né, sobre as minhas convicções políticas, mas eu acho que a política, a gente tem um papel muito sério que muitas das vezes é esquecido. A gente precisa dialogar. Eu preciso sentar com um cara ou com uma mulher feminista que defende o aborto para dialogar com ela, porque sem a gente dialogar não se faz política. A gente precisa ser pragmático e eu acho que, infelizmente, os políticos eles estão deixando de dialogar e conversar, e isso quem paga é a sociedade, Verdade. né? Porque se eu fui eleita para ser vereadora, eu preciso sentar com os 41 vereadores, uns 40 vereadores e propor ideias, né? Olha, camarada, por exemplo, a minha pauta da pedofilia é uma pauta que, indiferente de lado, você Vai em todos, né? dói em todos. Você vai ser contra, né? Você de direita ou de esquerda, você vai ser contra uma criança de 3 anos ser estuprada. Então não tem essa. Então eu acho que falta também as pessoas se posicionarem mais com pragmáticas mesmo, sabe? Indiferente. Olha, vamos deixar aqui os nossos lados e vamos tratar sobre a cidade, né? Vamos parar com essa militância, tanto da esquerda, Polarização, né? polarização, a militância, né, da esquerda, da direita, e principalmente vamos tratar sobre pautas municipais, vamos esquecer pautas federais, Sim. né, vamos focar no que de fato, né, eu fui eleita para estar aqui, né, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com cada voto, eu recebi quase 6.000 votos, né, você imaginar que quase 6.000 pessoas levantou num domingo de manhã para votar em um político, e eu tive o privilégio de ter quase 6.000 pessoas fazendo esse, né, confiando, entregando esse voto de confiança. Então, se Deus quiser, eu chegando lá, eu quero honrar cada um deles. E também honrar, mesmo quem não votou em mim, Sim. e acreditando que é um trabalho para a cidade. Eu sonho com uma BH do bem, uma BH que de fato escuta projetos sociais, uma BH que de fato luta a favor das crianças, uma BH que prende pedófilo e deixa esse cara né, na cadeia, né, ficar lá a vida toda. E eu acho que tem muita coisa para fazer. Meu coração está transbordando de vontade de fazer um monte de coisa, mas a gente vai caminhando, né? Vai fazendo E vai um fazendo pouquinho de cada vez. Exatamente. Hoje, a gente já tá agora caminhando pro final. Ficaríamos aqui horas, porque se deixar aqui no monte de perguntas que eu fiz aqui, a gente vai ficar até amanhã conversando. Mas aí a gente traz outra vez, né? Mais 2, 3, 4 vezes. Esse é um... Principalmente o povo de casa falando que é a Dai aqui de novo. Vou fazer minha campanha lá com o povo. Tem jeito, Dai. Tem, com certeza. Porque, na verdade, a gente às vezes olha pra tudo e fica assim, não é possível. Tem jeito para tudo. Nessa vida aqui, tem jeito para tudo. Só não tem jeito para morte. Tem jeito para tudo. Tudo a gente consegue, né? Confiando e se apegando, né, a Deus, a gente consegue fazer muita coisa. Sim. Você acabou de falar de Deus. Sim. Qual é a importância de Deus
para você e nessa caminhada toda em tudo que você vê? Ah, nossa, eu acho que sem Deus eu não faria 0,5% do que eu faço, eu não faria nada, na verdade. Ele é o meu maior motivador, né? É a fonte que eu busco, que eu sei que sempre que eu chegar lá vai ter água para mim. É onde eu coloco também as minhas frustrações de receber notícias, áudios de 4, 5 minutos de uma mãe relatando um abuso e de conversar com delegadas amigas que recebem casos e que vai para o banheiro chorar, e que me liga: "Dai, eu não tô dando conta, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, eu prendo", vai lá e solta. E aí Deus, a gente, né, tá sempre falando: "Senhor, me dá força, é isso mesmo, é pra isso que o Senhor me chamou, então me fortaleça, porque hoje eu não dou conta, hoje eu tô cansada, eu não quero mais ouvir caso de criança sendo abusada". E aí, no outro dia, você tá lá pronta, né. Assim, acho que todos os dias eu, quando recebo muitas informações negativas, né, dos meus trabalhos, no sentido de, esses crimes que acontecem com frequência, eu chego à noite e falo com meu marido assim: "Nossa, eu não dou conta. Nossa, eu não quero mais romper isso. Olha isso que aconteceu com o bebê. Meu Deus, eu não quero mais, eu não quero isso, vamos embora daqui". E aí no outro dia de manhã eu já acordo assim cheia de ideia: "Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou achar o endereço desse cara, eu vou passar para um delegado e vamos prender ele". Então assim, parece não, é Deus mesmo, e vai renovando, assim, eu chego à noite vazia, cansada, no outro dia de manhã eu tô cheia, pronta pra guerra. Uau! E como a gente está caminhando para o final e falando de Deus, eu acho que é muito oportuno a gente falar que você, literalmente, o Heitor é um milagre na sua vida, né? Falar um pouquinho sobre isso, que você teve a endometriose, né? Que aos olhos dos médicos você não podia engravidar, Hum. mas nós conhecemos o médico dos médicos e que te deu o Heitor. Me Até conta disso. agora, né, 9 horas, até agora eu não chorei, né. Falar do minha filha e não chorar é difícil. Eu recebi 7 diagnósticos de infertilidade e no 7º o meu médico falou assim: "Olha, Dai, a situação é complicada. Talvez nem a FIV a gente consiga fazer, pela quantidade de óvulos que você tem". Uhum. Então eu tive vários diagnósticos, né, a própria endometriose, miomas, eu perdi um ovário, então só tenho um ovário. Eu, eu tive as 2 trompas, eu tenho as 2 trompas obstruídas, ou seja, eu não posso engravidar, Uhum. né, o espermatozoide não sobe, então as 2 trompas Interrompi. obstruídas. Ai, são tantos, assim, que os diagnósticos eu nem vou lembrar de todos, mas eu lembro que quando eu descobri a gravidez, foi uma coisa bem inesperada, né, foi na eleição do Bolsonaro, essa última, e eu estava muito cansada, porque eu estava trabalhando muito, né, viajando no norte de Minas, ajudei o Nicolas na campanha dele, rodando o norte de Minas, voluntária trabalhando. E aí eu muito cansada, e aí eu falei com o meu médico assim, a gente tinha agendado para fazer a FIV em outubro. E aí quando chegou outubro, para fazer o procedimento, né, da FIV, precisa a menstruação descer e você vai até o médico, né, para congelar os óvulos e começar um processo, porque eu tinha que fazer uma cirurgia antes, que eu tinha eu tenho um mioma gigante, que eu não podia engravidar com esse mioma, Entendi. segundo os médicos, né. E aí eu liguei pro meu médico e falei: "Olha, eu tô muito ansiosa por conta da eleição, a menstruação não veio, então não vou conseguir ir aí. Então vamos esperar, ou tem alguma coisa que eu possa fazer para descer a menstruação?". E aí eu não queria adiar mais a filha, eu queria fazer, mesmo com a chance baixa. E aí ele falou: "Dai, faz um exame de gravidez". Aí eu: "Quê? Como assim?". Aí ele falou: "Ah, você não acredita em milagre não?". Eu falei: "Que isso, doutor Henrique, você tá louco? Que milagre que você tá falando? Tipo, já me acompanha, você sabe que eu não posso engravidar". E ele me testou, sabe? E aí eu fui sozinha na farmácia, comprei o teste. E você tava no interior? Não, estava aqui, estava em BH, na minha casa, comprei o teste. E antes de eu fazer o teste, eu orei, falei: "Deus, eu vou fazer esse teste, ele vai dar negativo, porque eu não tô grávida, eu não posso engravidar, segundo os médicos. Mas eu sei que se o Senhor quiser,
eu posso estar grávida. Então, muda esse teste para mim. Faça com que eu possa testemunhar o meu milagre. E aí eu esperei fundo, esperei meu marido sair, que ele foi pra luta, ele faz Krav Maga toda quarta, foi numa quarta. E aí ele foi, e quando ele foi, eu falei assim, ai meu Deus, não vou ter coragem de fazer esse trem aqui, esse teste. Aí ele foi, eu orei, esperei, aí 8h30 da noite eu fiz. Aí fui no banheiro, ô Jefferson, não durou, sei lá, 10 segundos, deu grávida. Aí deu lá, grávida mais 3. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu comecei, gente, mas será que esse daí tá certo? Aí liguei pra minha irmã, a Amanda, que me acompanhou todos os processos. Aí ela, ai do céu, você tá grávida. Aí choramos juntas. E ela falou, tá, mas já pensou? Vamos fazer esse teste de novo? Eu falei, não, vou fazer. Aí fui, comprei mais teste grávida. Ela falou, tá, amanhã cedo eu te pego pra gente ir fazer o teste de sangue. Me buscou 6 horas da manhã, não contei nada pro Sal. Nem dormi à noite, quieta, paralisado. Sabe o que foi? Daí eu, nada. Doida pra contar. Esperei pra confirmar, pra não criar também uma expectativa. Fiz o teste grávida. Meu Deus, beta-1000. Tipo, eu tô muito grávida. Liguei pro meu médico, ele xingou todos os palavrões possíveis e falou, ai do céu, meu Deus, que alegria. E ele perdeu, né? Mais de 40 mil reais. Porque Deus, em sua infinita bondade, quis me presentear o Heitor de uma forma milagrosa. E eu lembro que, assim, durante o meu parto, eu tive um parto normal, natural. A gravidez também foi tranquila. Graças a Deus, 100% tranquila. Vivi cada momento. E durante o meu parto, o meu médico se emocionou. Ele falou, Dai, você sabe que isso aqui é um milagre, né? Tipo assim, nada disso aqui a medicina explica. Uhum. O Heitor é um milagre. E eu carrego esse milagre, eu beijo ele todos os dias. E se eu puder deixar uma mensagem de fé e de esperança para as mulheres, né, que se dizem inférteis, para Deus não tem essa. Você não é infértil para Deus. Os seus diagnósticos não são decisivos para Deus. Se você recebeu um diagnóstico ou se você recebeu 10 diagnósticos, gente, eu engravidei com as trompas obstruídas, eu engravidei com um ovário, eu tive embolia pulmonar, eu tomei durante 9 meses de gestação uma Clexane, uma injeção na barriga, um anticoagulante. E assim, se eu puder falar sobre esse milagre, eu quero falar dele para várias mulheres e como que tem chegado mulheres para mim com diagnóstico de infertilidade, eu posso, né, ter a honra e o privilégio de poder compartilhar a minha história e trazer um pouco de esperança para essas mulheres. E Deus é o Deus que continua fazendo milagres. Uau, uau. E tá o Heitorzinho aí, Ah lá, coisa mais linda. 2 anos. 2 anos. E Deus caprichou, porque meu filho é bonito demais. Nossa, meu Deus. A mãe nem é coruja. Ele é a coisa mais preciosa, uma criança compreensível. Eu nunca vi uma criança da idade dele ser tão compreensível, sabe? De falar, filho, mamãe tá indo trabalhar. Ele só responde assim, tá. É a coisa mais linda. Deus caprichou demais. E eu tô aberta à vida, eu tô em busca do meu segundo milagre. Quero muito poder engravidar de novo. E eu creio que Deus vai fazer gerar em meu ventre mais um milagre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Gente. É muita coisa, né, Euros? Meu Deus, que lindo. Que legal. O legal disso tudo é que enquanto você fazia para os outros, Deus estava fazendo por você. Também. Literalmente, né? E que bênção. Amém. Que bênção. Já tive o prazer de conhecer o Heitor. Ele é lindo mesmo. Você tá coberta de razão, né? Não é coruja só, não. Mas tá coberta de razão. E assim, eu quero terminar esse podcast. Eu acho que Deus me pegou muito nesses últimos, tanto com você agora, quanto com uma conversa que eu tive com o Diego Sanches também, que eu fiquei muito impressionado. Sim. Que são algumas pautas que as pessoas levantam e elas levam ela para a vida. Porque existe muita gente que tá sofrendo, tem muita gente que não tem voz, né? E essa conversa nossa aqui me enche de esperança de um futuro melhor. É a mesma fala que eu tive com o Diego, que de ver que estão se levantando pessoas que não é simplesmente para ter um cargo político e usufruir dele. É entender que você é um funcionário público do povo. Sim.
e é para o povo. Então, quando eu escuto você, quando você me traz, igual o Lourinho aqui agora, de que saiu da Cracolândia e hoje tem uma vida digna, é possível. E que a gente não pode desistir. Então, assim, parabéns pelo Heitor, parabéns pelo trabalho que você faz na Rede Solidária, com o Banho Solidário. Eu quero que tanto você possa contar com o nosso podcast, Sim. quanto que você possa contar com o nosso grupo, Sim. né? Que é o Prosperar, o Grupo Prosperar, que nós acreditamos nisso. Entendeu? Que tem jeito, sim. Tem jeito de ser honesto o tempo inteiro. É possível. Temos várias pessoas honestas, temos pessoas com coração gigantesco que estão fazendo ações em cada cantinho, do jeito que dá, como pode, com o recurso que tem para mudar a vida de outras pessoas. Isso. Então, quando eu escuto você falando, enche o meu coração de olhar e gravar assim, tem jeito, dá para fazer, dá para fazer. Então, assim, tô torcendo para que você em breve vire uma das nossas vereadoras e pro Pablo passar para o deputado estadual, que ele deve sair. Isso. E que possamos, sabe, fazer mais projetos, que possamos estimular o terceiro setor Isso. para que ele seja uma engrenagem que move o nosso país. Isso. Porque é fato que quando está na mão do terceiro setor, faz mais rápido. Sim. Por mais que ele é contratado da prefeitura, vamos colocar assim, ele faz mais rápido. Ele conhece a dor normalmente. Sim. E ele às vezes faz com muito mais qualidade. Porque ele já tá com o coração daquilo ali muitas das vezes. Exatamente. Então, assim, muito obrigado pela conversa. De verdade. De coração, agradeço muito pela conversa. Que você fica à vontade. Isso é um espaço nosso. O quanto eu aprendi por você, tenho certeza que o pessoal de casa também. Mas para finalizar, depois de toda essa conversa aqui com o choro engasgado, deixa uma mensagem pro povo. Fala com o povo. O que... Fala. Vou falar. Vou falar uma frase que tá virando clichê, porque eu sempre falo ela, mas talvez tenha alguém que não escutou ela ainda. Eu vejo você como inconformado, vejo você como uma pessoa que não é neutra, né? Você escolheu o seu lado, você Sim. sabe o seu papel, você assume a sua responsabilidade, e a gente tem que fazer isso não só como um cristão, mas com sociedade civil, né? A frase fala assim: os lugares mais quentes do inferno são reservados para aqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Uau. Nós estamos vivendo o fim do mundo, literalmente. Notícias ruins atrás de notícias ruins. A Bíblia se cumprindo, né? O amor dos pais se esfriando pelos filhos, o amor dos filhos se esfriando. Não vou nem trazer notícia ruim aqui não, mas é tanta coisa ruim e não dá pra gente ser neutro. Não dá para ser morno, não dá para ser frio. A gente precisa se posicionar diante de uma sociedade que já está quase perdida. Está quase perdida. O mundo já é do diabo, o mundo já é do maligno e a gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz. Mas não adianta eu querer ser luz lá dentro da Boas Novas. Eu preciso ser luz lá dentro da Guaicurus, lá dentro dos abrigos, dentro dos albergues, dentro de cada lugar que parece que não tem esperança. Sim. E Deus nos chamou para isso e por mais difícil que seja, né, porque tem tantas renúncias, mas eu não tô para ser neutra, né? Eu não vim para cá, Jesus não morreu por mim para eu chegar desse mundão louco e me escolher ser neutra. Ah, não vou falar sobre isso, porque isso não dá like. Ah, não vou falar sobre abuso sexual porque meu Instagram não cresce. Não, eu preciso me posicionar, Sim. né? Eu preciso sair dessa linha de neutralidade e ir para a guerra, porque eu não quero viver esse lugar quente do inferno, não. Verdade. Eu ir para o reino do céu e viver a vida eterna lá com Cristo. Uau. É isso. Uau. Obrigada, Jefferson. Novamente, obrigado pela conversa. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ah, pois é. @ Dai Dias, DAI, né? Dai Simples, DAI Dias BH. E lá tem os perfis tanto do Banho Solidário como da Rede Solidária na minha bio lá. Então, quem quiser se voluntariar, entra na sua bio, lá tem as outras Isso.
que ela pode participar lá do Banho Solidário, ajudar os moradores de rua de Belo Horizonte. Muito bom. Que legal, que legal. Novamente, muito obrigado Obrigada, por essa eu que conversa agradeço. incrível, Foi ótimo. tá? E eu já deixo o convite aí pro próximo, Com certeza. tá? Porque eu tenho Convidar. certeza que o povo de casa vai querer. Só me convidar. Também quero te agradecer, você que está nos assistindo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Mas eu vou deixar a mesma reflexão da Dai. Qual tem sido o seu posicionamento? Ou você tem se posicionado? Talvez a sua indignação é exatamente a bandeira que você precisa de levantar e lutar contra. Eu gosto de falar muito isso. Se Deus te mostrou, é porque é para você fazer, não é para o outro. Então não terceiriza o que está no seu coração, não terceiriza o que você está vendo que é errado e precisa de alguém se levantar para mudar essa situação. Seja em qualquer lugar do mundo, se levante, proteste, mude. Mas não adianta só ficar falando e cheio de teoria. O mundo só respeita quem tem resultado. A Dai está aqui cheia de resultado. E se você quer crescer, quer mudar uma realidade, tenha resultados. Comece. Para ter resultados, você precisa de começar. Como? Google, YouTube, joga lá, procura a Dai, que ela vai te dar uma direção. Não perde tempo. Não perde tempo. As coisas estão acontecendo de forma tão acelerada que talvez quando você acordar e quiser fazer alguma coisa, talvez já seja tarde demais para isso aí que você está indignado querendo resolver. Um grande abraço, obrigado, comente, compartilhe e se inscreva. Não perde, não perde. Um abraço, beijo, até a próxima.